Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Teu altar e na presença de tantos irmãos ilustres que aqui estão, eu venho pedindo a Ti, ó Deus, perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Se eu estou fazendo como pastor alguma coisa que esteja desagradando o Teu proceder, que só possa estar me tirando desta terra, Deus. Mas se eu sou digno de fazer ainda um pedido, eu peço a Ti que o Senhor possa estar usando o pastor Ricardo hoje de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados, da paz do nosso Deus. Amém! Ficou pela metade, amados. Graça e paz, povo de Deus. Amém! Depois de 1000 graus de unção de ontem, né? Nós estamos chegando aqui alegre. Não sai daquela alegria que ficou toda ontem. E, irmãos, pensa numa pessoa feliz. Deus! Sou eu. Sabe o que é ter? Deus é um Deus de aliança. Às vezes a gente não entende, mas Deus falou aqui que a tempestade ela vem, mas não permanece, ela passa. E se você estiver firme na rocha com Jesus, você pega essa tempestade, bota num copo e toma água. E durante alguns tempos eu fiz isso. Peguei isso para a minha vida, procurei me afirmar na palavra de Deus. Eu gostaria de parabenizar toda a organização do Louvorzão de ontem. Parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês e, pelo amor de Deus, não demora a fazer outro não. Só eu gritei. Vamos começar a ver, porque só tem Max aqui que gostou. Mas ninguém. Foi muito bom, muito bom. E nós devemos estar divulgando. Então, já que você veio ontem, ou se você não veio, vem no próximo. Porque foi muito bom ficar olhando o Zap, o grupo da igreja, a noite toda. Pessoas maravilhadas, elogiando, falando que sentiam a presença de Deus. É bom fazer isso. É bom divulgar. Então, no próximo, você que veio, traga um colega. Traga um conhecido. Se você não veio, venha no próximo e traz 2, tá? Amém? Motivo da alegria, amados, porque Deus ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Né? O salmista ele fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu sei que cada um de vocês tem um motivo para estar sorrindo e estar feliz nessa noite. De domingo para cá, minha vida mudou 100%. Vou dizer assim, algumas coisas se encaixaram na minha vida. Eu já estava sorrindo, já estava tentando transparecer essa alegria para os outros, e a minha vida foi mudando cada vez mais. Além de eu ter um Deus de aliança comigo, além de eu receber essa notícia boa, hoje o Botafogo foi campeão. Oh, glória, né? Correu. O irmão também correu. Irmão, Jeremias capítulo 31. Não, é mais porque é o que aconteceu comigo domingo. Quarta-feira. Jeremias capítulo 31. Versículo 31, talvez eu falei uns 3 só, para ganhar mais tempo. Nos diz assim a palavra de Deus. Na minha Bíblia tem uma tradução diferente, a que eu estudo em casa está dizendo aliança, essa aqui está dizendo conserto. Este dias vem, diz o Senhor, em que farei um conserto. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Este dias vem, diz o Senhor, em que farei um conserto. Na outra Bíblia, uma tradução está dizendo uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o concerto ou aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, ou seja, a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei
no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra nesta noite. Amados, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, quando Ele falou comigo sobre aliança quer dizer pacto, acordo, ajuste, conserto e compromisso. E eu, para poder entender um pouco essa palavra, eu comecei a meditar e falando: Senhor, fala comigo. Eu preciso entender essa aliança. E Deus me leva lá no começo. Nós vamos passear um bocadinho, mas não vou ficar aqui lendo, não. Porque todo crente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Glória. E todo mundo sabe que lá atrás, na história de Adão e Eva, começou o conserto ali. Por quê? Porque Deus, Ele faz o homem, faz a mulher, estabelece uma condição para eles. Nós sabemos que toda promessa, todo conserto é acompanhado de bênção e de promessa. E eu vejo que nessa história de Adão e Eva começa a surgir ali uma questão de fé e obediência. Ah, mas por quê? Porque Deus, Ele deu uma condição para o homem e para a mulher, para Eva. Olha só, vocês não poderão comer do fruto da árvore proibida. Para uns é maçã, para outros não interessa, é da árvore. Vocês não podem comer. E estabelecer uma condição. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, irmão, que muitas vezes nós queremos um conserto. Nós pedimos uma aliança com Deus, mas eu quero impor as condições para Deus. Não Deus impor as condições dele para mim. Então nós às vezes somos assim. E ouvindo a palavra, querendo buscar, a gente tenta. Não é se encaixar na palavra de Deus, mas fazer a palavra de Deus se encaixar dentro de nós. E a gente sabe que eles desobedeceram. Deus, Ele deu aquela condição, Ele dá a condição para mim, dá a condição para você. Porque Ele tem essa aliança, Ele tem esse compromisso, Ele tem esse conserto com cada um de nós. E quando Ele chega ali, o que acontece? Adão e Eva desobedeceram. Quando desobedece a Deus, quando desobedece as condições que Deus tem colocado para cada um de nós morremos espiritualmente. Ou seja, a quebra de aliança, aquela aliança que Deus fez com eles, ou faz comigo, com você, quando nós desobedecemos, nós quebramos a aliança. E nós precisamos de alguma coisa para poder consertar na nossa vida. No nosso relacionamento, marido e mulher, quando tem o seu relacionamento quebrado, a sua aliança quebrada, todos sofrem. Filho sofre, marido, esposa, mãe, avô, todo mundo na família sofre. E no meio do povo de Deus é assim também. Quando a gente quebra a aliança, quando nós desobedecemos a Deus, nós vemos o povo sofrer. Nós vemos nossos irmãos sofrer, nós vamos ver nossos filhos sofrer. E Deus, Ele começa a estabelecer um conserto com o seu povo. Porque Deus é um Deus de aliança, é um Deus que sempre se preocupou, Ele não queria que a população toda morresse sem se consertar com Ele. E Deus, Ele começa a fazer alianças. Ele faz aliança com Noé. Mas que aliança é essa? Ele chega para ele e fala assim: olha, o meu conserto com vocês, o meu pacto com vocês, o meu compromisso com você agora, a partir de hoje, depois do dilúvio, que eu não vou destruir mais a terra com água. Quando vocês verem aquele arco-íris, vai ser o sinal do meu compromisso com vocês, da minha aliança com vocês. Então, vocês vão se lembrar e eu vou me lembrar do compromisso que eu tenho a partir de hoje com vocês. Ele vai lá, faz aliança com Abraão, vai fazendo aliança com todo mundo em prol para salvar, em busca para salvar o seu povo, consertar, em busca de levar o conserto para a humanidade. Mas só que nessa caminhada, o homem, por desobediência, a sua palavra, os seus estatutos, ele começa a se afastar. Porque lá atrás foi criada uma barreira. E a palavra de Deus diz que quando há aquela divisão, a palavra de Deus diz lá em Isaías 59, que o vosso pecado, a vossa desobediência é que faz divisão entre você e teu Deus.
Então nós precisamos aprender um pouco sobre essas alianças que Deus vem fazendo, que muitas vezes nós não entendemos. E eu fico olhando quando Deus ele vai ali, usa Moisés, ele faz essa aliança com o israelita, enviando Moisés para salvar aquele povo. E quando eles estão saindo do Egito, eles conseguem tudo de bom. Deus estabelece ali condições para eles viverem. Mas o que eles fazem? Walter falou aqui hoje. Eles fazem bezerro de ouro, eles se afastam de Deus, eles fazem tudo errado. Mas Deus fala para eles, olha só, hoje eu serei teu Deus, vocês serão meu povo. É quando a gente fala que é alguma coisa na igreja que a pessoa grita amém. Quando fala amém, está concordando. E lá era assim, quando Deus estabeleceu, Deus usou Moisés e falou, olha, eu serei seu Deus, vocês serão meu povo, povo do meu povo abençoado. Todo mundo concordou, mas viraram as costas para Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja, queremos essa aliança, queremos esse conserto, dizendo sim, queremos caminhar e quebramos essa aliança e virando as costas para Deus, por desobediência à sua palavra. E eu fico imaginando como seria a minha vida com essa aliança quebrada. Deus, amados, Ele é um Deus de aliança, e tudo aquilo que Ele faz é em busca de salvação para salvar o teu povo. Mas o povo ele começou a se afastar de uma tal maneira de Deus, começou a adorar outros deuses, a adorar ídolos. Quando nós começamos a ver, e não queria mais saber de Deus, viraram as costas, quebraram essa aliança, porque o pecado estava fazendo essa divisão. Só que Deus ele não parou nem um pouquinho, porque Ele tinha um compromisso com o povo. Ele tinha um compromisso com o seu povo, com o povo de Israel. E Ele continua o seu plano de salvação para salvar a humanidade. Só que Ele nunca desistiu. Eu desisto das coisas, você pode desistir, mas Deus nunca desistiu de você. A aliança foi quebrada lá atrás, aquela divisão foi quebrada, existia um véu. E Ele em busca de salvação, para poder salvar todos, o que acontece? Ele envia Jesus. Porque Ele queria ter esse compromisso. E quando nós falamos de compromisso, amados, nós vamos colocar tantas outras coisas que já foi falado aqui. Quando o homem não quer mais compromisso com Deus, o que tem visto por aí é pessoas dizendo, olha só, Mateus veio aqui e falou uma coisa, eu nem sabia que ele ia falar. Volta e começou a escola bíblica dominical falando uma coisa e eu ali, Jesus está confirmando tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que tu colocou no meu coração. Quando o homem não quer mais compromisso com Deus, não quer aquele comprometimento com a obra de Deus, ele começa a falar mal. Ele começa a inventar as coisas que têm acontecido por aí. Tem agora o pessoal falando uma coisa aí tão grave, que Deus não precisa de igreja. Que naquele tempo, lá atrás, tempo de Abraão, de Moisés, não existia. O que eu entendo por igreja? Não é as quatro paredes, somos nós. Mas se a gente for olhar a história direitinho, por onde o povo dele passava, fazia altar. Existia tabernáculo. E no tempo de Jesus, a palavra de Deus diz que ele ensinava no templo. Que ele entrava no templo para orar, que ele buscava o templo para ensinar. Aí eu quero dizer, para quem pensa assim, tá, irmãos? Tá bom, naquele tempo também não existia carro voando, naquele tempo também não existia celular, computador, e hoje existe. Então joga o teu computador fora, joga o teu carro fora, joga o teu celular fora e vai viver naquele tempo. Meu Deus. Porque hoje, se você quer viver uma vida de desobediência, desagradando a Deus, quebrando essa aliança, não quiser se consertar com Deus, joga isso tudo fora. Por quê? Naquele tempo não existia. Você quer viver naquele tempo ou quer viver no tempo de hoje? As coisas mudam. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Jesus foi montado para a salvação do homem. Mas uma palavra daqui não muda. Aí daquele que tirar um tio, ou seja, mudar um tio dessa palavra. E hoje a pessoa, porque não querer esse conserto, não querer essa responsabilidade, esse compromisso, começa a dar ouvido às pessoas. A Deus não precisa de dinheiro.
Deus não precisa de parede. Mas aí eu não sei, irmão, porque eu não sei se a minha Bíblia, eu canso de falar isso aqui, eu não sei se eu sei ler direito, eu não sei se eu não entendo a Bíblia, mas quando eu vejo o tabernáculo, eu posso olhar também uma igreja. Quando a arca da aliança foi levada, ficou aonde? No tabernáculo. Quem entrava no tabernáculo para falar com Deus? Quem entrava no templo para ensinar? Os discípulos iam para o templo. O irmão pregou aqui na quinta-feira, falou sobre o templo. E Pedro e João entravam onde? No templo. Quarta-feira foi ensinado para nós no templo. Ou seja, igreja. Não mudou nada. O que muda é a minha vida. Por não querer um conserto com Deus, eu começo a inventar, procurar uma coisa que se encaixa na minha vida. Não eu me encaixar na palavra de Deus, e com isso eu vou quebrando cada vez mais a aliança, aquilo que Deus fez para mim, aquilo que Deus foi tentando mostrar para mim. Falar: olha só, eu não esqueci de você, eu quero te salvar. Eu não esqueci, agora eu estou enviando Jesus. Jesus, ele veio como a nova aliança de Deus, como o Cordeiro vivo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para poder me salvar, porque isso era plano de Deus. Então nós temos que procurar viver uma vida de obediência, aceitar essa nova aliança com Jesus, porque naquele tempo, na aliança antiga, o povo tinha que sacrificar animais para poder pagar alguma coisa, para receber alguma coisa. Mas nessa nova aliança, através de Jesus, através do sangue de Jesus, todo o sacrifício ficou lá atrás. Não fica dando ouvido para o inimigo, não fica dando ouvido para aquelas pessoas que não querem esse conserto com Deus, porque é o que mais falam por aí, que a igreja, que Deus não quer teu dízimo, que Deus não precisa do teu dinheiro, que Deus não precisa da tua presença. É só você ler a Bíblia que você vai entender. E muitas vezes nós não queremos ler. E com isso nós somos destruídos. Porque nós não buscamos conhecimento da palavra de Deus. A escola bíblica nossa hoje não é só daqui não, irmãos. É geral. Estão se esvaziando cada vez mais, porque o povo não quer mais aquele compromisso. Não querem esse conhecimento da palavra para saber que essa palavra liberta, que essa palavra transforma. Mas só que essa nova promessa, essa nova aliança que Deus faz, ela vem com promessas também. Eu estou correndo um pouco, irmão, por causa do tempo, e eu queria que vocês entendessem aquilo que Jesus ele fez, aquilo que Deus fez para salvar o povo, para salvar a minha vida. Existem pessoas, como o Mateus falou aqui, que tem uma visão distorcida de igreja. Eu falei aqui esses dias sobre o que Paulo falou para Timóteo. Às vezes a gente fica olhando defeito nas pessoas. Às vezes a gente quer se espelhar em pessoas e esquecemos de nos espelhar em Jesus, porque a palavra de Deus também diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de amor. E nós não fazemos isso. Nós queremos olhar somente para as coisas erradas e se contaminar com as coisas erradas. Eu gosto muito de saber que o Evangelho ele veio para transformar. Eu gosto muito quando eu leio e eu fico sabendo que as promessas de Deus, além das bênçãos, tem transformação de vida. Jesus ele mesmo diz que nós não viemos julgar, que nós não devemos julgar, que ele não veio para condenar, que ele veio para salvar. E existem pessoas condenando, jogando no inferno, um povo que está sendo salvo. Um povo que é para ser salvo, um povo que Deus ele mostrou um sacrifício tão grande enviando seu filho para salvar aquela pessoa. E às vezes o enviado do capeta vai lá e bota para fora. Uma palavra quebra aquela pessoa. Mas que promessas foram essas? Dessa nova aliança, essa aliança com Jesus. Amado, que a promessa melhor do que essa? Você aceitar Jesus, ter todos os seus pecados perdoados. É promessa, está na Bíblia. E além de você ter todos os seus pecados perdoados, você ser chamado filho de Deus. Para que promessa maior do que essa melhor?
Muitas vezes a gente só quer as promessas de bênção. Nós só queremos as maravilhas, mas não existe maravilha melhor e maior do que você ser salvo dos seus pecados. Encontrar a salvação e ser chamado filho de Deus. Foi para isso o plano de salvação de Deus desde o começo. Talvez você se encontre aqui nesta noite com a sua aliança quebrada, rachada e precisa de um conserto. Você precisa sair daqui falando: eu preciso de um conserto com Deus. Eu preciso voltar e falar: Deus, eu quero me consertar contigo, porque eu quebrei essa aliança lá atrás. Eu estou fazendo pessoas sofrer. Às vezes quando a gente fala de bênção, às vezes quando a gente quer as bênçãos de Deus, quando eu falei de condição, eu não quero as condições que Deus coloca para mim. Quando Deus ele tira o povo do Egito, os israelitas, quando eles estão caminhando pelo deserto, Deus deu as condições e ainda deu os 10 mandamentos. Tudo ali no deserto. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, faz aquilo. Só que as pessoas falam assim: não, peraí. Eu vou amar a Deus, mas não vou amar fulano. Fulano errou comigo. Fulano fez isso comigo. Mas aí, irmão, vou dizer uma coisa para vocês: se vocês não quiserem condições de Deus, aquilo que Ele coloca para a sua vida, se você não quiser se consertar com Deus, aceitar esse conserto, a sua aliança ainda vai continuar quebrada, rachada. E você vai continuar afastado de Deus. Agora, quando você aceita Jesus nessa nova aliança, quando você se conserta, fala: Senhor, eu sou todo errado, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu conserto. Tem uma coisa linda para você: aquilo que separava você de Deus é rasgado. O véu foi rasgado na cruz do Calvário. Quando Jesus foi ali mostrar aquele sacrifício vivo, se entregando na cruz do Calvário, aquele véu foi rasgado de cima e embaixo, pelos seus pecados, pela minha vida, pela sua vida. A salvação entrou na sua casa por causa disso. E nós precisamos ter um conserto todo dia com Deus. Senhor, eu errei nisso, eu quero me consertar porque eu sou falho, eu fiz isso, fiz aquilo. E às vezes nós não entendemos que Deus é um Deus de aliança. Mas para isso acontecer, nós devemos ser obedientes em tudo aquilo que Ele determina para a minha vida. Às vezes a gente não sabe por quê que a gente passa por luta, por dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: o Evangelho sem obra não vale nada. Jesus, quando Ele passava ensinando, Ele pregava e fazia obra. Ele ensinava e fazia obra. Ele nos ensinou isso. E às vezes eu fico pensando, hoje nós damos muito mais valor a alguém que chega na igreja e faz uma profecia do que uma pessoa que vem aqui dentro da igreja e prega a palavra de Deus. Eu quero a profecia, sabe por causa de quê? Porque as profecias nunca mandam você se consertar. Porque as profecias que são entregues por aí nunca chegam para você e falam: coloca a tua casa em ordem, endireita a sua vida, busca um conserto comigo, com Deus. Mas fala assim: olha só, Deus está te mostrando uma coisa boa. Deus vai te dar uma chave. Primeiro, que lá no céu não precisa chave. A salvação precisa você aceitar a Cristo como único e eterno Salvador. Deus está me mostrando isso, né? Amados, dê essa confirmação em nome de Jesus. Não aceita a primeira profecia, porque se Ele chegar e falar: Deus está me mostrando que você vai pular da ponte, você não pula. Mas é Deus que está mandando. Então ouve um pouquinho, busque esse conserto e fala: Senhor, é Tu que está falando comigo. Sabe o que aconteceu ontem? Foi ontem. Eu saí de casa e cheguei aqui chateado. Né? Quando a gente fala em dinheiro, a gente chateia mesmo. Ainda mais quando você está contando com aquele dinheiro. Meu pagamento não chegou. Eu liguei para a pessoa, comecei a conversar no Zap. E a pessoa do outro lado: me dá o número da conta. Ah, toma. Me dá o teu CPF. Eu falei: opa, ou não. Esqueci. Liguei para a pessoa: é você mesmo que está pedindo? É eu, né? Eu estou conversando com você. Eu falei: sei lá, não estou vendo tua voz, não estou ouvindo sua voz.
Não estou vendo o teu rosto? Às vezes é assim que a gente tem que se comportar também com Deus. Deus usou o evangelista Walter. Agora, Deus, eu aprendi muito com o presbítero ali. Eu louvo a Deus pela vida desse homem, porque tudo aquilo que ele fala aqui, essa semana, tudo que ele falou comigo, eu pude colocar em prática e aconteceu. Amém. Por quê? Porque eu fiz prova, eu falei. Às vezes a gente chega aqui, o evangelista fala uma coisa, opa, beleza. A gente não pede confirmação. O que eu quero dizer com essa história do CPF é porque eu fui atrás e busquei a confirmação para saber se realmente era a pessoa. E às vezes a gente não sabe nem se é Deus, porque chegou ali e falou uma coisa boa. Aí você fala, poxa, tudo que eu queria, o diabo também sabe da tua vida. O diabo também conhece a tua vida. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes nós saímos falando para todo mundo. Nós abrimos a nossa boca para todo mundo e esquecemos de falar com Deus. Nos trancar dentro do nosso quarto e falar, Deus, eu não aguento mais. É Deus. Irmãos, olha só. Vou fechar isso aqui. Parei. Às vezes eu fico olhando que na caminhada do povo de Deus não teve nenhuma facilidade. E eu preguei aqui esses dias falando que se você ouvir da minha boca facilidade, eu não soube mais aqui não. Diante de Deus, diante da minha vida, eu não soube aqui, porque eu não vou pregar facilidade para ninguém. Mas eu vou dizer que toda aquela caminhada do povo, de Deus, aquele que foi obediente, aquele que reconheceu o seu erro, aquele que reconheceu que precisava de um conserto com Deus, eles conseguiram chegar em algum lugar, porque Deus estava com ele, cumprindo a sua promessa e derramando a sua bênção. Muitas vezes eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero obedecê-lo. Ou seja, Senhor, eu quero que tu me dá, mas eu não quero te dar nada. E às vezes não, mas não é assim. Além da tua fé, você tem que ser obediente. Porque se você for obediente com Deus, cumprir ali tudo aquilo que Ele te ordena, aquelas condições, você vai conseguir muitas coisas. Mas hoje não. Eu quero meu casamento feliz. Eu tenho feito o quê? Eu quero meus filhos na presença de Deus. Eu tenho feito o quê? Eu quero um bom emprego. Eu tenho feito o quê? Aí vem um e fala, poxa, fulano é ímpio. Mas o cara está estudando, o cara está pagando um preço. Você é cristão, você não quer estudar. Você é cristão, você não quer acordar pela madrugada. Você fica em casa, na bênção do Senhor vai me abençoar. Aí Deus fala assim para você, ô fulano, vai se preparar um cadinho. Vai ali, pede perdão ao teu vizinho. Não, Deus, eu só quero só bênção, pedir perdão, não vou não. Ô fulano, desce um pouquinho do pedestal, porque você está muito arrogante, você está muito orgulhoso, e você não desce, mas eu quero a bênção de Deus. Deus me abençoou com a minha arrogância, Deus me abençoou com o meu orgulho, me abençoou com a falta de amor, e a Bíblia está dizendo, os ensinamentos de Jesus estão dizendo, que nós devemos amar, que nós devemos descer, nos humilhar, e às vezes eu quero só a bênção de Deus. Compromisso com Deus é pior ainda. Aí eu fico olhando, por que Abraão foi abençoado? Por que as promessas de Abraão se cumpriu na sua vida? Porque Deus chamou. Eu costumo dizer que Abraão estava dentro de casa, vendo televisão, com a sua família, e Deus fala assim, Abraão, vem cá, sai daí. Vai com a terra que ainda vou te mostrar. E Abraão deve ter falado assim, não Deus, eu não vou não, porque eu não sei nem que terra é essa. Eu não sei se tem bandido. Eu não sei se a terra é ruim, se é boa. Às vezes eu fico pensando que foi isso que ele falou. Mas não, amados, na mesma hora, ele arrumou a sua mala e sambou fora. Foi para o deserto, em obediência à palavra de Deus. Eu fico imaginando quando Moisés, dá de cara com Deus, na sarça ardente, e Deus fala com ele, Moisés, tem ouvido o meu povo. Meu povo está chorando, meu povo está pedindo por libertação. Moisés, eu te preparei.
Você passou por isso, você passou por aquilo, agora você vai lá. Eu fico imaginando se Deus falasse a mesma coisa hoje para cada um de nós. Seja sincero com você dentro do seu coração. Moisés, vai lá, liberta meu povo, vai lá buscar o meu povo. Será que você sairia do seu conforto para poder ir lá fora, buscar aqueles que estão perdidos nas drogas, no álcool, na roubalheira? Isso é só para vocês verem, irmão, que não é fácil a caminhada. A Bíblia diz que você deve obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes tem gente desobedecendo e sacrificando, mas quer as bênçãos de Deus. Não, porque eu vou ficar 24 horas sem comer. Mas Deus só quer uma coisa de você: perdoa teu irmão, abraça teu irmão, dá um quilinho de feijão para o seu irmão, dá um prato de comida para o teu vizinho. Só isso que Deus quer. Deus não quer aquele sacrifício de 24 horas, porque você vai fazer aquele sacrifício e não está obedecendo a Ele. Às vezes eu fico olhando para dentro de mim e digo: Senhor, será que eu tenho essa vida contigo? Será que realmente eu posso levar essa mensagem? Amado, eu vou repetir mais uma vez. Antes de eu falar para a igreja, a palavra falou aqui. Eu fiquei incomodado. Eu fiquei incomodado durante bastante tempo com uma coisa que aconteceu. Fui acusado. Pessoas me odiaram. Pessoas ficaram com raiva de mim. Colocaram o meu caráter, a minha pessoa em jogo. Mas eu permaneci firme na palavra. Não esquentei com as acusações, não esquentei com as condenações. Sabe por causa de quê? Porque Deus já tinha me preparado lá atrás. Eu sabia e conhecia que esse Deus que eu sirvo é um Deus de aliança, é um Deus de conserto. Mas muitas vezes eu não acredito que Deus pode consertar o homem. Quando eu vejo Deus fazendo na obra de Davi, o que acontece com a igreja, quando eu vejo Deus fazendo com a vida de Pedro, eu acredito. Mas quando eu vejo fazendo na vida do Valdemar, na vida do Walter, do Marcos, eu não acredito. Sabe por causa de quê? Porque o Deus do passado não é o mesmo de hoje. Mas eu quero te dizer que se você pensa assim, irmão, é o mesmo Deus que operou no passado, operou no presente, vai operar no futuro. Ele não muda. Ele vai continuar buscando essa aliança contigo. Ele vai tentar buscar esse conserto contigo, porque está na palavra dele que ele não é Deus que minta. Se ele prometeu esse conserto, se ele prometeu essa aliança contigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai enviar profeta, ele vai enviar pessoas, ele vai enviar mensagem, mensageiro, para você buscar esse conserto. Porque muita gente pensa que parou em Jesus. Jesus foi enviado, mas os discípulos, os apóstolos, continuaram levando o plano de salvação. E nós precisamos desse conserto. Talvez você entrou aqui nesta noite falando: poxa, eu vim para ouvir uma palavra. Você está ouvindo a palavra, é a palavra de Deus, a palavra de aliança. Você vai sair daqui sabendo que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus de conserto, um Deus de pacto, um Deus de compromisso. Mas para essas coisas acontecer, você tem que também ser um discípulo, um servo obediente e fiel. A fidelidade com ele é fiel, ele continua fiel. Porque não adianta eu gritar dentro da igreja: fala Deus. Eu tenho que gritar: o teu servo ouve, Deus. O teu servo é obediente, Deus. Porque se eu chegar aqui e ficar: fala Deus, Deus está falando, você está escutando, pastor Ricardo está escutando. Eu conheço pessoas que precisam desse conserto. Na minha família precisa, e é o que eu tenho feito. Levar a palavra de Deus. Quando eu peço a César para gravar, para filmar, eu envio para minha família, porque é o meio mais fácil e rápido que eu tenho de levar a palavra, porque não dá para visitar todos. E muitas vezes eu tenho condições de falar pessoalmente.
Meu primo veio lá de Brasília visitar, chegou lá em casa, a serva chegou lá, a Lisandra. Nós almoçamos, brincamos, falamos de Jesus. Ele vira e fala assim: vamos para a balada, vamos beber. Não quero não. Ah, por que você não pode? Só porque você é crente? Não. Eu posso, mas não quero e não devo. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma vida de obediência a Deus. E o momento que você passar a obedecer a Ele, no momento que você tiver um compromisso com Ele, você vai mudar o seu pensamento e você vai parar de falar que crente não pode nada. Irmãos, ontem aqui dentro, para muitos é escândalo. Mas ontem eu estou aqui dentro, quem sentiu a presença de Deus, viu um povo alegre, um povo louvando, exaltando, adorando, pulando e dançando. E às vezes nós não podemos dançar, nós não podemos pular, nós não podemos rir, sorrir. Não, nós devemos fazer essas coisas todas. Sabe por causa de quê? Se a gente lê a palavra, Davi dançou, mas não dança igual ele não, tá, irmão? Senão espanta. Esses dias botaram no zap aí: eu quero dançar como Davi. Eu botei: não dança não, dança como Miriam. Sabe por causa de que eu falei isso, irmão? Porque foi mulher que escreveu. E às vezes nós devemos ensinar a palavra. Vai ler a história. É por isso que eu falo que muitas vezes nós não lemos e não conhecemos. Davi, quando ele atravessou a cidade de ponta a outra, ele estava alegre. Mas ele dançou pelado. Ele tirou a sua roupa. Então, se você que é mulher, que escreveu isso, botou no grupo, dança como Miriam, dança como Débora, não dança como Davi não, que vai ser escândalo. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos dessa obediência. Se tem alguém aqui hoje, nessa noite, que quebrou a aliança, que precisa se consertar com Deus, não fica com vergonha não. É só você dizer e falar: Deus, eu errei, eu quebrei a minha aliança contigo, eu preciso desse conserto. Talvez você, por um momento, você deixou de ter esse compromisso com a obra de Deus. Talvez você se afastou da casa de Deus, quebrou esse compromisso. Hoje é um dia de você reassumir esse compromisso e falar: Deus, eu preciso voltar a ter esse compromisso contigo. Glória a Deus. Se você sentiu o desejo, se coloque de pé, vem aqui à frente, porque Deus está esperando isso. Ah, pastor, tenha vergonha. Irmãos, tenha vergonha do pecado. Tenha vergonha daquilo que te afastou de Deus. Não tenha vergonha de se reconciliar com Deus, não. Porque isso é o que o inimigo coloca na sua vida, na sua mente, para que você, a cada dia mais, vai se envergonhando e se afastando. Nós estávamos conversando com uma pessoa ali, já vou terminar, tá aqui. E a pessoa falou bem assim: ah, eu estou afastada da igreja. Mas por que você está afastado? Me aborreci lá. Estava eu, César, Gabriel. Mas vem cá, você se aborreceu na igreja? Me aborreci. Mas no teu serviço você se aborrece? Me aborreço. Na sua casa você se aborrece? Me aborreço. Vem cá, você saiu do teu serviço? Você saiu da sua casa? No ônibus você se aborrece, você desce? Não. Irmãos, por que na igreja eu me aborreço? Eu, em vez de me consertar, eu saio. Você sabe o que eu falei para a pessoa? Olha só, eu já tive vários motivos de abandonar minha fé. Eu já tive vários motivos de me afastar. Já fui xingado, já fui humilhado, já fui caluniado. Mas eu continuo aqui adorando a Deus, porque é isso que me importa. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero é Deus na minha vida. Eu não quero saber o que importa de mim. E é isso que nós temos que fazer, buscar esse conserto. Porque quando nós nos consertamos com Deus, quando nós estamos firmes na rocha, quando nós estamos revestidos das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, do poder de Deus na nossa vida, amado, pode falar o que você quiser, que você... as pessoas quiserem que você vai passar por isso, vai falar bem assim: eu quero é Deus. Eu quero é Deus, eu não quero saber o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu quero uma vida de obediência, eu quero uma vida de compromisso. Então hoje Deus te chama para um conserto e um compromisso.
Se você hoje está com a sua aliança rachada, hoje é o dia de você se consertar. Hoje é o dia de você consertar essa aliança e voltar ao primeiro amor. Foi falado aqui do filho pródigo, amados, ele quebrou a aliança que ele tinha com o pai. Mas ele reconheceu e voltou a ter aquele compromisso na casa do pai. Hoje é o dia de você voltar a ter esse compromisso e renovar suas alianças, a ter um concerto com Deus. Eu não vou insistir, mas se você sentir o desejo, Marcos vai estar entoando o louvor. Enquanto ele estiver entoando esse louvor, se você quiser esse concerto, vem aqui à frente, não fica com vergonha, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, com seu coração sentindo a presença de Deus. Me ajuda, Marcos.